Olá pessoal, meu nome é Bruno Saad, esse é um podcast voltado para a gestão pública, no qual eu trago convidados que atuam na área pública e também especialistas nesse tema que é tão importante. No dia de hoje eu trago um convidado aqui muito especial mesmo. Ele veio lá de São Paulo, lá de Santo André, para compartilhar conhecimento, sabedoria, um pouco desse conhecimento enquanto cientista político. Mas antes de apresentá-lo, eu queria pedir a você que se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho, envia para aquele seu amigo, para aquele cidadão que quer aprender um pouco mais sobre gestão pública e sobre tudo que agrega esse assunto. Queria pedir para você também, se você tiver algum convidado, algum tema, algo interessante para que a gente possa desenvolver no nosso canal, você pode sugerir, me procure nas redes sociais que a gente traz aqui o que vocês querem ouvir e ajuda na construção desse canal que a gente está aqui lutando para que ele siga com esse projeto. Nosso convidado de hoje, ele é um cara assim, uma grande liderança, um fenômeno para mim. Conheci ele através das redes sociais, admirando o trabalho dele, né? Não foi ninguém que me apresentou, eu fui levado a conhecer o trabalho, pela admiração, ele está aqui hoje. Então vou apresentá-lo aqui. Ele é historiador e cientista político, ele cursou Éticas e Valores em Governo na Universidade de Oxford. Ele atua como líder na Fundação Lehman e na Rede de Ação Política pela Sustentabilidade. Atuou como assessor no gabinete na Prefeitura de Santo André, onde ele participou da criação do primeiro programa de inovação aberta, o PitGov SA, a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Contribuiu ainda para a criação da Escola de Governo do Executivo Andreense, onde foi o primeiro diretor executivo da instituição. Foi vereador da cidade de Santo André no mês de abril de 2022. A gente vai falar dessa experiência, como é que foi, que foi marcante. Foi. E essa liderança participou desse mês. Ele é autor de um livro que está aqui hoje para apresentar para a gente. É isso, 33 ideias para a cidade de Santo André. Para a cidade de Santo André não, olha, já estou trazendo Santo André aqui. 33 ideias para a sua cidade que você precisa conhecer. Nosso convidado de hoje é o professor Tiago Rocha. Muito obrigado por você estar aqui no nosso canal, muito obrigado por trazer esse conhecimento. Espero que a gente possa aproveitar ao máximo e falar bastante aqui hoje. Bruno, eu que agradeço o convite, eu sou seu fã também, admiração recíproca e, cara, vamos falar de gestão pública. Gestão pública é esse negócio apaixonante, esse negócio que nos traga para ajudar a vida das pessoas e aí a gente começa a contribuir com várias coisas. E são 10 anos, completo 10 anos de coisa pública este ano. Completei já, né? Fevereiro de 2023. Lá em 2013 eu entrei para a gestão pública de fato. E é uma grande trajetória. Eu me orgulho muito. Estou aqui para contribuir, meu irmão. Que bom estar aqui, que bom saber isso. Para mim é uma grande admiração que eu só trago aqui pessoas que realmente fazem a diferença para a sociedade, para a área pública e você realmente vem fazendo, eu venho admirando esse seu trabalho, essa liderança que você tem. Parabéns. Então vamos começar lá no alto. Você, enquanto cientista político, né, domina esse conhecimento e busca o conhecimento. Mas eu queria te perguntar, esse conhecimento, essa profundidade que você acaba adquirindo enquanto cientista política, porque o conhecimento ele é revelador, né? E ele revela uma democracia ainda incipiente, em construção. Então como é que esse conhecimento, enquanto cientista político, o que ele agrega na sua atuação enquanto gestor, enquanto liderança política, enquanto cidadão, para que a gente possa compreender e falar um pouco mais para os nossos ouvintes? Olha, eu acho que esse conhecimento todo serve para a gente analisar com empatia as situações, as diversas situações, Bruno. Porque, por exemplo, conhecimento frio, né, eu chamo de pragmatismo frio, não leva a lugar nenhum. Então a gente precisa ter a empatia para tomar a decisão pública. Empatia se colocar no lugar do outro, entender a situação com os seus vários lados. E num espaço democrático, você tem que entender as várias situações, a diversidade que você tem na tomada de decisão num Brasil totalmente diverso. Santo André é uma cidade diversa, o Rio de Janeiro é uma cidade diversa, o estado do Rio de Janeiro também é o estado de São Paulo, ou seja, quando você senta para dialogar,
é que esse conhecimento tem que vir à tona. Então, a democracia é linda, porque ela promove o diálogo. Agora, quando você não tem o diálogo, as coisas travam. Então, o pessoal reclama muito que a democracia é morosa, que as coisas são travadas, são demoradas, mas eu acredito que não. Então, esse conhecimento todo da política me dá uma certa vantagem, porque também a gente entende de estratégia política. Então, a gente ganha um pouquinho na diplomacia. Então, na articulação. Na articulação, exatamente. E essas conquistas todas foram com articulações grandiosas, né? Tirar a escola de governo de Santo André do papel foi uma articulação grandiosa, porque não é só a escola de governo. A gente criou um cargo de especialista, né, de agente de políticas públicas e gestão governamental, que a gente sabe o que é. Que é um importantíssimo. Eu até brincava lá, falei, ó, gente, esse cara vai acabar com o diretor de departamento aí, esse cara é um cara de carreira. Ou seja, é um especialista em gestão pública e isso envolve questões corporativas. Então, essa articulação toda é uma grande vantagem. Então, eu sempre incentivo as pessoas a entenderem de política. Política o tempo inteiro. Por quê? Porque é ela que te dá vantagem para articular as ações. Esse entendimento, muitas vezes, vai ser essencial para a tomada de decisão do gestor. Entender, enquanto ponto de observação, saber qual é o seu posicionamento, saber fazer essa articulação, que eu acho que às vezes falta ao gestor, que muitas vezes tem um conhecimento técnico enorme, mas ele não tem a capacidade de articular, né, com outros órgãos. Eu, enquanto liderança, sempre que eu desenvolvo um projeto ou tenho uma atividade, procuro, no desenvolvimento desse trabalho, fazer reuniões de alinhamento com os órgãos. E aí você entende, faz ali tem um pouquinho melhor o diagnóstico daquele órgão, as dificuldades que ele tem, que ele enfrenta para implementar aquele projeto. Então, essa sabedoria, não só enquanto cientista político, mas do conhecimento que vem da articulação e do saber político, eu acho que é fundamental para a própria atuação do gestor. Sim, e eu acho que também uma questão fundamental para a gestão pública é o pessoal entender de projeto, de fato. Gestão de projeto, elaboração, gestão e execução de projetos. São 3 passinhos básicos. E tem uma figura central nos projetos que é o coordenador do projeto. Não é o líder, é o coordenador. É ele que articula as coisas. Então esse é o cara político. Às vezes é o técnico que tem aquela expertise política, que conhece um monte de gente, vai, né, e tem aquela habilidade, vai tomando café com todo mundo, e ele vira o pai da criança, é o cara que coloca o processo, antigamente, né, porque agora hoje é tudo digital, né? Mas é o cara que coloca o processo debaixo do braço, espera aí que eu vou falar com fulano. Isso é fundamental. E quando a gente também fala de política, é ter também uma leitura da opinião pública. Perfeito. Não adianta você querer fazer um projeto mirabolante sem a opinião pública do seu lado. É um termômetro também da própria atuação dele enquanto gestor e da efetividade daquele projeto, da aceitação. Você quer ver um problema, já está começando, vamos nessa, vamos embora. Você quer ver um problema que está na cara da gente, a gente não sabe como lidar porque a gente perdeu a opinião pública? A Cracolândia em São Paulo. Um tema bem complexo, né? E difícil de se tratar. Como é que você lida com aquele negócio? A população, a maioria, o senso comum, quer o centro livre daquele pessoal, daquela gente. A opinião pública, principalmente naqueles programas das 6 da tarde, pressiona os governantes para uma ação mais conservadora. Uma ação mais conservadora radical, que é o quê? Internar compulsoriamente, não quer nem saber, e colocar na cadeia todo mundo, não importa quem seja. Aí vem os progressistas. Calma, não é assim, vamos ver caso a caso, mas a urgência da opinião pública pressiona o governante. Como é que o técnico lida com essa situação? Ele tem que ter esse jogo de cintura e essa articulação. Isso, esse é o segredo. Você tem que olhar sempre para a opinião pública, porque também a gestão pública
É para o povo. É para o povo. Para o povo. Colocar o cidadão no centro da decisão é fundamental também. Então é essa magia, né? Essa magia que eu costumo dizer em cursos que eu dou na escola do governo, eu falava, gente, a missão do Estado, né? Todo mundo, por que o Estado existe? É para servir a maioria da população, porque tem gente também que não usa e não vai usar. Mas ele contribui também, então ele também deve ser respeitado, né? Então, é mais ou menos assim. É isso. E pegando ainda um gancho, né, nessa formação, a sua própria apresentação, né, professor, que foi uma das grandes momentos que eu tive na minha vida, quando fui dar aula, ainda na academia de polícia, para umas turmas de formação, e quando fui chamado de professor pela primeira vez, foi um momento assim, um dos momentos mais marcantes na minha vida. Eu tenho um valor e um respeito por essa profissão e me intitulo professor porque também dou aula quando sou chamado, treinamentos, palestras. Esse embate, ou trazer a política, o conhecimento, já para a parte da formação do indivíduo, ainda mais precoce ali no colégio, já deveria ser um caminho trilhado para a gente já formar um indivíduo com esse pensamento crítico, trazer essa reflexão, porque esse indivíduo daqui a pouco ele vai ser um líder, ele vai estar formando opinião, ele vai ser um influenciador. Hoje a internet potencializou isso. Então, quanto mais ele tiver conhecimento, quanto mais ele começar a debater esse assunto, me parece, e aí você como cientista, como especialista, pode dizer se eu estou falando besteira ou não. Não parece um caminho que a gente deve seguir? É fundamental esse caminho. Sabe como é que eu comecei? Conta essa experiência, que isso é importante. 2000, a eleição de 2000, a eleição mais legal do período democrático foi a eleição municipal dos anos 2000. Era uma festa, sabe? A cidade se acostumando. A festa da democracia foi realmente aquele outubro de 2000. E a minha escola fez uma simulação de eleição municipal. Que interessante. E eu tinha 13 anos de idade. E aí, a gente se envolveu, juntei uns amigos, lógico, eu liderando, uma expertise, sei lá, da onde, mandei fazer faixa, cartaz, tem até o cartaz até hoje. Que legal. Santinho. E a gente brincou, mas a coisa ficou séria. Daquele grupo, acho que estão todos comigo ali, né? Tem o Bruno Braz, que é meu escudeiro, que está lá em Santo André. Mas é isso, começa na escola. E ali, daquela brincadeira, a gente aprendeu, no mínimo, que a eleição para prefeito tem 2 turnos. Então, ou seja, o que eu estou querendo dizer? As pessoas precisam entender o porquê que existe um vereador, um prefeito, um deputado estadual, um deputado federal, um senador e um presidente. Até para poder cobrar também. Exato. Depois, e saber dos seus direitos. Se a pessoa entende o porquê, não é o que faz. Porque todo mundo explica o que faz. O que faz, é. Mas é o porquê que o cara existe. Fundamental. Já resolve o problema. Então, o porquê que o vereador existe? Para fiscalizar o prefeito. E fiscalizar o prefeito envolve também poda de árvore, fila no SUS, enfim. Mas não é o vereador a função furar a fila do SUS. Não é. É fiscalizar para que ela esteja em dia. Então, veja, o porquê. Se a gente colocar isso na escola, o porquê que estas pessoas existem e como elas são eleitas, já resolve o problema. Essa questão de explicar o porquê, isso aí eu trago para a minha atuação enquanto gestor, né? Eu sempre que vou falar sobre um projeto, uma atividade, eu contextualizo e trago o porquê. E você, quando traz isso para um jovem que está se formando, que está ali ainda no início da sua vida, e você diz, isto acontece por causa disto. O envolvimento político ele deve ser incentivado por causa disso. Você daqui a pouco vai ser um pai de família, vai ser um trabalhador. O que você quer ser enquanto profissional? Qual o seu sonho? Então você, quando estiver na sua atividade, você vai enfrentar essas barreiras. A política vem aqui para te dar um suporte disso, garantir um direito. E aí eu vou pegar agora um gancho, né, nessa nossa fala. Que vai muito desse conhecimento que a gente deve estimular. Esse estímulo
trazer esse debate para o ambiente escolar e também nas faculdades. Cria um cenário que possibilita essa renovação política, porque muito se fala da renovação política, mas eu entendo que para ter essa renovação política, você precisa criar um ambiente, um cenário favorável a essa renovação política. Então, esse contato já no ambiente escolar e também estimulado nas faculdades, facilita, cria esse ambiente para que você torne possibilite, né, uma formação, uma renovação política? Sim, mas eu já vou dizendo para você, não existe renovação política. Existe o quê? Uma troca de gerações com valores mais ou menos parecidos, mas há uma evolução no jeito de fazer. Interessante. E aí eu digo por quê. Tancredo Neves, pessoa com maior diálogo. Ulisses Guimarães, pessoa com maior articulação, foi lá, o pai das diretas, tal, não sei o quê, e pai da Constituição Cidadã. Fernando Henrique, um outro estilo de fazer política. Renovação? Não, um outro estilo, mas era ali da mesma geração praticamente. Hoje a gente vê um Fernando Haddad, Geraldo Alckmin, ou seja, o que a gente tem? A gente tem a boa política. Eu gosto de usar o termo boa política. Renovação política foi um monte de trampolim para nego se eleger, falando que era renovação, chegou lá, não fez nada. É uma crítica que eu tenho. Entendi essa reflexão. Se você coloca isso nas escolas, cria um ambiente democrático para explicar o porquê da democracia, você já afasta o sectarismo e todo mundo já cria um consenso que a democracia é o caminho ideal. E aí você cria lideranças que vão colocar a democracia como um valor. E aí, dentro da democracia, tem que ter transparência, Perfeito. tem que ter compromisso público, tem que ter compromisso com você mesmo, você com os seus valores, você não pode se vender por qualquer coisa, você tem que ser flexível, mas você tem que saber onde você vai chegar. Então, é mais ou menos assim que eu acredito. É ali que tudo começa, na escola, no grêmio estudantil, depois na universidade. E outra coisa, a gente também começa a detectar mudanças até nos grêmios estudantis. Não é mais aquela arruaça, aquela coisa, vamos fazer greve por greve. No meu tempo de movimento estudantil era bem interessante, porque eu era conselheiro universitário lá na Unifesp, Universidade Federal de São Paulo, aquela coisa. E eu era de um campus distante, campus de Humanas, Guarulhos, longe pra dedéu, Bruno. Então, mais ou menos assim. Não sei onde é o Meyer, mas é longe daqui da Tijuca, ou não é? É um pouco distante daqui da Barra da Tijuca, Então eu coloco o campus central na Tijuca e o meu campus de Humanas no Meyer. É difícil de chegar, é longe, é o patinho feio da universidade. Você entra para o conselho universitário e leva a voz daquele patinho feio para o centro do poder. Muda tudo. Uhum. E o jeito que você leva conta muito. O grande orgulho da minha geração lá dos bandeirantes, que a gente fala, é que a gente colocou as ciências humanas no mapa da Universidade Federal de São Paulo, que era só medicina na época. E eu fiz minha parte representando os alunos. Mas veja, ambiente democrático. Discutindo política, e política universitária, né, para aquele nicho. Sem querer virar mesa, nada disso. Isso gerou uma geração de líderes. Então, veja, renovou, oxigenou o movimento estudantil. Hoje tem lá um campus que, pelo amor de Deus, parece uma escola particular, uma biblioteca maravilhosa. E eu me orgulho disso. Eu fui lá esses dias e chorei. Falei, não é possível que isso aqui é do jeito que é. Então, Bruno, é mais ou menos isso. Então, você tem a boa política e a boa política sai dessa oxigenação que também sai dos ambientes universitários e acadêmicos de secundários, né? De ensino médio e tal. Eu comecei no ensino fundamental, 7ª série. Mas foi assim, uma brincadeira que, gostei disso. E eu já tinha, lógico, dentro da minha casa, um ambiente democrático. Né? Eu peguei um vício do meu pai de ler Diário Oficial todo dia. Caramba, para quem é gestor público, tem que ler realmente. Nossa, mas todo dia.
Todo dia, rigoroso. E a democracia, ela não é ela não é um conceito único. Ela é como você bem explicou, ela traz com ela a participação popular, a transparência, o controle social. E você, quando traz a democracia para o ambiente o escolar, acadêmico, você começa a ensinar para ele os outros valores que circundam a democracia. Porque a democracia não é um conceito estanque só, vamos viver um país democrático e ponto. Não, o país democrático passa por uma transparência, por tudo isso que a gente falou. É muito interessante e importante para que a próxima geração venha ainda com mais conhecimento, com mais profundidade, e essa profundidade seja capaz de realmente formar pensadores, lideranças, formar opinião. Bacana. E aí eu vou contar uma experiência aqui para quem está nos ouvindo, bem interessante. Quando eu estava no colégio, salvo engano ali, oitava ou primeiro ano do segundo grau, nós fomos levados ao auditório para nos reunirmos, que viria um jovem político, então, à época, subprefeito da Barra da Tijuca, para falar sobre a política, trazer esse conhecimento justamente no ambiente escolar. E foi assim fascinante, porque a gente jovem, né, aquela coisa cheia de hormônios ali, e a gente foi levado a refletir sobre vários pontos que a gente não estava acostumado. E aquilo foi tão impressionante, causou assim, poxa, caramba, que bacana, temas, e a gente ficou debatendo. E sabe quem é essa pessoa que foi lá, naquele colégio? O nosso atual prefeito da cidade do Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes. Já tive a oportunidade, inclusive, de falar desse momento. Eu estudava lá no colégio Nosso Lar, e era da Dona Zil, do seu Fernando. Então, assim, foi tão mágico, tão importante para a formação do jovem. Então, essa experiência, e como você fala, é capaz de formar lideranças. No início é aquela liderança bagunceira do colégio, mas quando você traz o conteúdo, o conhecimento, essa liderança se potencializa pela maturidade. Eu acho que vai ao encontro disso. E aí, pegando já um gancho nessa experiência da escola de governo, que já é num nível dentro do governo, essa capacitação para o governo, para os centros de governo, para as lideranças, faz um diferencial na hora de você ver uma tomada de decisão com qualidade, um planejamento, uma política pública desenvolvida. Então, também trazer o conhecimento, a capacitação para o ambiente de governo, a modo dessa escola de governo que vocês desenvolveram, que foi recente agora. Vai para o suma importância. Olha, Bruno, é assim. Escola de governo é o pilar fundamental, não do Departamento de Recursos Humanos, mas de todo o braço de gestão pública e de planejamento governamental de um governo, de um estado, de qualquer lugar. Por quê? Porque é de lá que vai sair o conhecimento técnico para o sujeito implantar a política pública. Por exemplo, nova lei de licitações. Quem vai capacitar? Você vai contratar alguém de fora, vai pegar um escritório de advocacia de fora para falar de lei, ler Não. E às vezes tem até um custo, né? Tem custo. Você vai pegar ali a escola de governo com a expertise, com o conhecimento, porque a escola de governo tem que conhecer também o corpo de alunos. Lá em Santo André são 9.000 alunos. Eu me orgulhava, né? Chegava nos ambientes e falava, olha, gente, eu tenho a maior escola da cidade. Por quê? Porque são 9.000 alunos já matriculados bonitinhos. É verdade. Mas veja, são 9.000 pessoas, mais que cuidam de licitações, 40. Você pega essas 40, faz uma imersão de 60 horas, em 2 meses, você tem a qualidade, o fino da bossa de uma lei de licitações. E aí você começa a inventar, você começa a contratar pela lei de inovação, você começa a contratar, fazer diálogo competitivo, que é super interessante. Você começa a fazer uma coisa que o eleitor gosta e o político também, que é o quê? PPP. Verdade. Nossa, PPP. Por quê? Porque você qualificou o sujeito. Escola de governo é o pilar, é o grande legado que nós deixamos lá. E eu ajudei a construir desde o início. Foi uma coisa que, assim, é o sonho, e aí eu gosto de falar sempre, é o sonho do prefeito Paulo Serra lá. Foi o sonho dele desde 2015, ele não era prefeito. Ele não era prefeito, mas ele já falava, tem que ter uma escola de governo. Calhou de eu tirar este negócio do papel. E foi assim, foi super legal, a gente criou uma instituição.
E a inovação também surgiu daí, porque cria uma autarquia ou não cria uma autarquia. A gente criou um negócio que não é autarquia, mas é autarquia ao mesmo tempo. Se o governo quiser, já cria. Porque tem conselho, tem todo um regramento, tem a diretoria executiva com o corpo executivo, tem a presidência, que é do prefeito, né? Quer dizer, então a escola de governo, olha a ENAP. A ENAP é o ouro. A ENAP dá um show de capacitação. O ouro. E a distância. Outro dia eu estava fazendo o cálculo de 2021 até agora, julho, eu fiz uma pós-graduação à distância. Planejamento estratégico, governamental, gestão de projeto, dei uma reciclada. Sabe, são vários projetos, vários cursos que eu fiz uma pós-graduação. Eu vou puxar a sardinha aqui para a nossa Prefeitura do Rio, porque realmente é um trabalho muito bem desenvolvido. Nós temos aqui a Fundação João Goulart, que está na liderança hoje da Rafaela, que está presidindo. Ela, o tempo inteiro, capacitações. Tem um programa aqui no Rio de Janeiro de líderes cariocas, que também capacita aqueles que ocupam função de liderança. E no final, você retorna para a própria administração pública o resultado dessa capacitação. Você tem melhores lideranças que vão tomar melhores decisões, vão alocar melhor o seu recurso. Você começa a potencializar o diálogo, a própria reflexão, o debate. Ter uma escola de governo ativa me parece fundamental para a própria instituição, o próprio ente federativo. Bruno, e eu vou te dizer uma coisa. O político que vir na escola, né, que enxergar a escola de governo como uma grande vitrine, ele conquista o serviço público. Porque você já percebeu uma coisa? O servidor público é um debate complicado e eu vou colocar isso porque nós somos servidores, né? Mas veja, fica o debate, aumenta ou não aumenta o salário? Só que veja, todo mundo já sabe, é senso comum já, que o servidor, o funcionário, qualquer pessoa, não vive só do salário. A felicidade, você estava falando de índice de felicidade. Essa semana. Não é só salário. Você pode dar 1 milhão para a pessoa. Se a pessoa não está feliz ali, ela vai colocar 1 milhão no bolso, vai fazer ali e não vai produzir mais. Vai produzir o beabá ali, está tudo certo. Mas você deu 1 milhão para ela. Não é este o caminho. Agora, a escola de governo é um braço para você capacitar, para você criar um clima institucional mais saudável. Você, além de capacitar, você abre outras perspectivas para as pessoas e também avalia o desempenho. Perfeito. É uma estrutura de incentivo, né? Exato. Como a gente gosta de falar. E não precisa demitir ninguém. Perfeito. Porque, veja, eu dei uma olhada uma vez aqui na Prefeitura do Rio. Esse trabalho de oxigenação, você oxigena, né? Você cria liderança, ela vai voltar para a ponta, ela começa a inspirar, você vai oxigenando a máquina começa a respirar de outra forma. Bruno, você não demitiu ninguém. A pessoa que está com mau desempenho, você estuda e você vai chegar e vai falar, capacita. Outro ponto, aí tem o lado bom da escola de governo e o lado ruim. As escolas de governo por aí, principalmente a nível municipal, ficam só naquele beabá também. Poxa, o gestor fala que a pessoa não consegue lidar com o Excel ou não consegue lidar com o PowerPoint. As escolas de governo ficam só neste cursinho de PowerPoint. Um basicão Excel, ali não dá. Não, é mais que isso. É isso aí. É mais que isso. A gente cria a escola de governo para ser um negócio assim, o oásis no deserto. Se você precisar de um projeto mais forte, um projeto mais estruturado em gestão pública, a escola de governo é o grande laboratório de gestão pública. Não é nem mais escola de governo, é laboratório mesmo. E aí você acaba capacitando, é um dos braços a capacitação, não é o único. Então, cara, o município, o Estado que investir neste pilar de formação de servidor, ganha o servidor por quê? Sai daquele discurso, e o eleitor também, viu? Sai daquele discurso, 2%, 3% de aumento. Esse ano não vai dar. Mas, ao mesmo tempo, olha, eu não dei aumento, mas eu investi quase 2 milhões em capacitação. Então, esse retorno vem, né? O atendimento é melhor. Um atendimento da saúde, por exemplo, comunicação não agressiva com o usuário do SUS. Você muda. O cara fala, nossa, gostei desse. Você não precisou de nada.
E aí o servidor começa a trabalhar feliz, porque ele não recebe pedrada do lado de lá, e o usuário do SUS também fica feliz, porque não recebeu pedrada do lado de lá, e fica tudo bem. E vai evoluindo. É um caminho. É um dos caminhos. É só para ilustrar que o político, o gestor, pode ganhar, e o servidor também ganha, e todo mundo ganha. Escola de governo é realmente um negócio para se investir. Eu tenho essa percepção, né, tenho esse entendimento de que é um caminho até sem volta, porque o resultado é tão bom, você vê no semblante do servidor o engajamento, quando você cria um projeto, abre uma turma, são 40, 100 pessoas querendo fazer aquele curso, uma certificação, e no final traz para o servidor uma certificação, ele bota lá no seu currículo, isso vai abrindo portas, até na hora de se recolocar dentro da própria administração pública. Isso possibilita que ele se recoloque em algum momento, quando ele queira trilhar, eu quero mudar de área, agora eu estou interessado em desenvolver um trabalho assim, você busca e começa a criar também um acervo. Você começa a criar um banco de talentos ali na sua organização. Se você precisa, eu preciso de alguém que saiba bem de gerenciamento de projetos, você já tem ali um público, você tem uma relação de quantas pessoas frequentaram aquele curso de gerenciamento de projetos, ainda que você não tenha um especialista, mas você tem alguém que já buscou aquele conhecimento. Você traz para a sua atividade fim ali enquanto gestor. E vai formando a sua equipe. É isso, Bruno. E aí, cara, você tocou quando você tem uma carteira de projetos, todo mundo faz o PPA, plano plurianual, aquela coisa toda nos primeiros 6 meses de governo. A hora de tirar isso do papel não tem quem tire. Mas tem, está escondido em algum lugar. Se você tem um banco de talentos, você começa a criar equipes direcionadas para estes projetos. E você favorece a mobilidade dessas pessoas. Às vezes, olha só como é sutil. O cara ganha R$1 milhão o mês. Não ganha isso, calma, né? Porque se eu falar aqui, o pessoal vai falar, nossa, Thiago Rocha falou que tem servidor. Vou mudar para Santo André. Vou mudar para Santo André, eu vou para a cidade do Rio de Janeiro, né? O senso comum é assim, mas vamos lá. O cara tem um alto salário, mas está ali parado fazendo a mesma coisa. Se você trocar ele de cadeira, colocar ele para fazer uma outra coisa com o mesmo salário, ele vai produzir enormemente, você entregou para a população. Cara, isso é genial. Engenheiros, arquitetos. Ó, tem esse viaduto aqui, vamos desenhar? E eu nunca fui de viaduto, mas vamos tentar. Pô, deu certo, não caiu. A pessoa ganhou a vida. E vai virando um estímulo até para o próprio servidor. Exato, é isso. Exato. Tem um festival de inverno de Santo André lá, festa fantástica. E aí, outro dia eu estava conversando com a pessoa falou, fui eu que fiz, eu que tive a ideia, e o prefeito Celso Daniel que comprou. Falei, o quê? Você? Me conta essa história. E ela estava ali conversando comigo. Que interessante. Sabe, é uma pessoa super simples, mas ela é e aí eu fui atrás. Ela é realmente quem teve a ideia, tá nos processos e tal. Então, bicho, e ela fala, é a história da pessoa, uma servidora simples. Isso é o barato, porque eu tenho 20 anos já de administração pública e é isso que me move. É a capacidade de você deixar um legado, você construir algo inovador, você atender uma demanda do cidadão, trazer algo que vai agregar algum valor. Isso, pô, quanto de impacto positivo essa ação, essa inovação lá em Santo André não criou com esse festival de inverno, de comércio, de arrecadação. Sensacional. Paranapiacaba é assim, vamos lá. Pensa no centro, no centro antigo, lá no Paço, lá no Centrão. Eu não sei se é Praça Mauá, não é Praça Mauá, mas é o Paço, onde fica ali, onde tinha lá, nos anos 80. Área degradada, totalmente largada. Você faz um festival lá de 1 mês. A prefeitura tem que tem que dar uma limpada, tem que dar uma ajeitada, pintar a parede, né? Você reativou a Praça Mauá. Vamos lá. Então você vai tirar o desfile da Presidente Vargas e vai colocar no Sambódromo. Todo ano, então, você precisa dar um tapa no Sambódromo. Então é mais ou menos assim, mas ela teve a ideia do Sambódromo, por exemplo. Chegou lá no Darcy Ribeiro e falou, ei, e se a gente fizer um negócio assim? Leva para o governador. E, sabe? E vai funcionando, vai deixando esse legado, vai movimentando. É isso, o servidor público, a gente lida com isso. É isso que nos move. O nome na placa nós não vamos ter, difícil. Não vai. Né?
Mas é aquela coisa. Mas tá lá no cantinho, lá, equipe técnica, aí tem alguém que participou. Ou então tá no processo. Isso. Quem abriu o processo? Alguém vai ler. É. Pelo menos o fiscal do Tribunal de Contas. Vai saber. Então tá, o Thiago Rocha que abriu isso aqui. O Thiago Rocha não é o culpado, então eu vou... Bacana. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto e queria trazer para você falar dessa experiência que foi um mês enquanto vereador. Porque tem a eleição, o mandato, as pessoas assumem e aí já começam, mas você sabia que ia ocupar aquela vaga durante um período X. Como é que foi essa preparação? Porque você já sabia que iria assumir o mandato em tal data e terminaria em tal data. Então eu imagino que tenha tido um planejamento, que você tenha feito muitas ações, porque eu acompanhei a sua atuação enquanto vereador. Sei que foram projetos de lei, foi uma atuação, fiscalização. Conta pra gente como foi essa experiência. Olha, foram 4 anos em 20 dias. O pessoal fala, nossa, você viveu intensamente. Sim. A classe política não gostou muito. Por quê? Porque a gente enfia o pé no acelerador e eu fiz o mandato para fora. O que é fazer o mandato para fora, Bruno? Para o eleitor. Então as pessoas precisam me ver como uma pessoa que agora pode assumir um mandato de vereador, porque ela já sabe que vai ter uma atuação legislativa, que vai ter uma atuação de tribuna muito boa, né? Que vai ter uma atuação de bairro muito forte, que vai ter articulação, enfim. Vai conhecer o Thiago Rocha. Então, a gente, quando soube, né, quando deu certo o acordo com o titular, ele precisava tirar uma licença, o Vavá da churrascaria, que eu agradeço até hoje. Falei, Vavá, e aí? Ele falou, não, vou tirar uma licença, você assume aí, cara, 20 dias, tá bom pra você, eu preciso descansar, porque é um trabalho estressante mesmo. Falei, então tá bom, eu assumo, né? E aí eu assumi 20 dias. Desde a posse, do discurso da posse até o discurso final, com alguma variação no meio, foi planejado. Gestão pública. Não, deu para perceber isso no acompanhamento das atividades, que Tudo teve um planejamento. Planejado. Então, o que eu preciso para fazer 20 dias e aparecer? Eu preciso de um assessor de imprensa. Chamei o Cadu Proietti, um dos melhores lá da nossa região. Cadu, me ajuda aqui. Ó, o valor é esse, tá fechado. Meninos do vídeo, quanto que é? Tá fechado. Era só eu no gabinete, não tinha assessor, mas a chefe de gabinete, à época do gabinete do Vavá, ficou para me assessorar. Fantástica. A menina se engajou. A estagiária também. Alguns assessores do Vavá, porque nós somos do mesmo partido, né? Então, se engajaram. Ou seja, foi um planejamento fino que culminou neste mandato relâmpago de 20 dias, que todo mundo lembra. Tem gente que me para na rua e ainda acha que eu sou vereador, e eu gosto. Mas, sabe, é planejamento. E foi uma experiência assim. Foram, à época ali, 9 anos de poder executivo. Quando você sai e vai para o poder legislativo, é totalmente diferente. O ritmo é outro. O ritmo é outro, totalmente diferente. E eu tinha uma visão da Câmara que eu não tenho mais. A visão da Câmara travando, da Câmara morosa, da Câmara que ela, no limite, atrapalha o Executivo. Pelo contrário, ela pode contribuir demais. Então, o vereador é fundamental. Eu falo, vereador é mais importante que prefeito, é que o pessoal não presta atenção. E é o que está mais próximo ali do cidadão, está no dia a dia, nas lideranças. É isso. A gente teve a oportunidade de trazer aqui também o Rafael Freitas, que é um grande vereador, uma grande liderança aqui no município, e a gente falava justamente disso, que ele está na ponta. E muitas vezes é a liderança de uma comunidade, de um bairro, de uma área específica, e ele está ouvindo a demanda do cidadão no ouvido dele, reclamando. Minha rua não está podada, essa obra aqui não foi bem feita. E está cobrando dele, muitas vezes, que é uma obrigatoriedade do próprio executivo. Mas é o porta-voz, e ele faz essa ligação da comunidade com o chefe do executivo e também indica para ele, para o chefe do executivo, o que ele precisa atuar de mais importante, de essencial naquela localidade. Então, esses 20 dias aí de projeto de lei, de fiscalização. Eu coloquei a banda na rua. Então, é o Thiago da sustentabilidade. Eu tenho uma paixão por energia solar. Eu acho que quem inventou isso,
realmente deveria ter um grande destaque na sociedade. Porque, veja, você usa a energia natural, cara. Em Mogi das Cruzes, que é onde eu estou agora, você tem uma realidade bacana para ilustrar isso. As creches lá, algumas têm energia solar, outras não. E eu fui visitar uma creche no Jardim Aeroporto, que tinha, e a outra do outro lado da rua que não tinha. Uma pagava R$3.000 de conta de luz, a outra R$150 de conta de luz. Eu falei, ué, tem coisa errada aí. Corri, à época eu era diretor de subvenções lá da Secretaria de Educação, corri atrás da secretária, falei, gente, a gente precisa, urgente, fazer um programa de energia solar nas creches e escolas. Porque a educação tem dinheiro. Você faz o investimento agora neste ano, mas o ano que vem você já tem no mínimo 5 bilhões limpos para reinvestir. Peraí. Aí vira, né, ideia de maluco. E até fui chamado de maluco. Mas sabe, energia solar, quando eu fui vereador, implantei um projeto de lei para que a Prefeitura de Santo André colocasse, num período de 10 anos, energia solar em todos os prédios públicos onde isso fosse possível. Economia de gasto na fonte, no primeiro mês, Bruno. É um investimento? Mas você tem já no primeiro mês o reinvestimento. Isso aí é o sonho de qualquer liberal, porque eles amam falar de corte de gastos. O Estado está pesado, Tá bom, então corta na energia elétrica. É um investimento que volta para o gestor aplicar... Imediatamente, Bruno. É isso aí. Imediatamente. Só falar com o dono do estúdio aqui, ó, bota energia solar lá, vê quanto... Ele vai te mostrar. É coisa simples. Implantei, né? Apresentei o projeto de lei. Foi arquivado porque não tinha tempo para aprovar. Porque se fosse aprovado, era revolução. E é uma pauta que vai ao encontro dos ODS da ONU. Total. É uma pauta ambiental. E aí, pegando esse gancho, entendo, né, que as obras públicas já deveriam ter dado esse passo. Porque na hora de construir um colégio, uma escola, um hospital, no custo da obra, se você colocar, por exemplo, vamos avançar nesse tema, não só a energia solar, mas a captação de água da chuva. Captação de água da chuva e tratamento de esgoto. O primeiro tratamento de esgoto, você já facilita as instituições, as organizações que são responsáveis por isso. Você tem o reuso da água, você economiza a utilização da água, que é um recurso cada vez mais escasso, e você tem a energia solar. Isso, por custo da obra, é tão pequeno. Nossa Senhora, e o não dá nem retorno 10%. que isso traz, não sei o que falta para avançar numa pauta dessa. Porque a gente ainda entende sustentabilidade apenas como meio ambiente. Não entende sustentabilidade como economicidade, como uma coisa mais sólida. O prédio tem que ser sustentável. Se eu fizer um prédio faraônico que eu não consigo sustentar, não adianta. Não adianta eu comprar um apartamento de R$100.000 com um condomínio de 3 mil. Por quê? Porque não cabe o condomínio no meu orçamento. Então eu vou ter que vender o prédio. É mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, essa pauta de sustentabilidade, a gente também precisa virar o jogo. As escolas de governo, todo mundo precisa. Gente, sustentabilidade não é só meio ambiente. É sustentabilidade econômica e sustentabilidade social. Perfeito. Imagina você fazer um conjunto habitacional onde você já entrega o kit de energia solar já instalado para as pessoas. A pessoa não paga a energia. Mas olha o impacto que isso vai ter no orçamento daquela família. Já sobra mais dinheiro. Para contribuir para a cesta básica, Exato. para um curso para o filho, para um estudo, para algo que é essencial a ele. E a gente não falou nada de mirabolante, foi chamado de maluco em Mogi, sabe? E Santo André também, não, você tá maluco, é muito caro. Não é, cara. Não é. No Porque o retorno, como você falou, é muito rápido. É muito rápido e imediato. E o setor privado faz. Por que o setor público não faz? Outro projeto interessante, esse foi o carro-chefe. Eu sou muito preocupado com a questão de assédio moral, sexual e discriminação racial e social dentro da coisa pública. É o que eu chamo de é o que chama-se de racismo institucional. Esse é o que mais mata, Bruno. Porque ele exclui
as pessoas de serviços. Serviço de saúde, serviço de educação, principalmente. E isso é complicado. Então, a gente apresentou um projeto para coibir esse tipo de coisa. Assédio moral contra o servidor, né? E assédio sexual também, mas aí as discriminações. Criou-se um grande debate. E esse projeto, e aí a gente tem o mecanismo de requerimento de inclusão. A gente chegou a incluí-lo na pauta, só que a pauta estava travada por 2 projetos. Um de diabetes, cria Semana de Diabetes, e o outro era um projeto de esporte do vereador Minhoca lá, que acho que nem foi aprovado. Bruno, mas a gente fez esse carro-chefe de cavalo de batalha porque a gente acredita que esse negócio de racismo é um negócio sério, mas o institucional é mais sério ainda, porque é o poder público patrocinando a discriminação. Numa democracia... E é uma pauta de todos. E é uma pauta de todos. Todos. Todos devem lutar por essa pauta. Pois é. Eu cometi um erro e aí eu assumo. No afã e também naquela coisa, né? Chega uma hora que você não consegue lidar com as diferenças. E, e eu brinco que as diferenças a gente precisa ter muito cuidado. Eu cometi um deslize. Cometi um deslize com um grupinho de 6 vereadores que tinha na Câmara, lá, um grupinho fechado, que eu chamo de grupelho, né? Porque não... Bruno do céu, eu cometi um erro de brigar com um dos 6. Acabou. E eles travaram a pauta, arquivaram o meu projeto, arquivaram não, adiaram a discussão do meu projeto por 100 sessões. Para me atingir. Olha, segundo o vereador Carlos Ferreira, que é o atual presidente da Câmara, não, é para você entender como as coisas funcionam. Eu falei, Carlos, mas tem gente morrendo. Você vai me punir? Não vai. Você só me deu um cavalo de batalha por 100 sessões. Ah, você que pensa assim. Quer dizer, é assim. Também eu cometi esse deslize, mas o cavalo de batalha está lá e é uma pauta. A semente está lá plantada e uma hora ela vai dar esse fruto. Se eu não tivesse cometido esse deslize, por causa de prejudicou o projeto inteiro, mas eu assumo essa debilidade, né? Esse deslize. Mas foi muito bom. Mas vamos avançar nessa pauta, não tenha dúvida. E eu quero pegar agora um gancho, algo que é muito importante, interessante para a gente saber também desse conhecimento, dessa produção, que é o livro, que eu estou vendo que ele está aqui bonito. Isso aqui. O livro é isso, 33 ideias para a sua cidade que você precisa conhecer. Conta um pouco dessas ideias, não sei se vai dar tempo da gente falar das 33, mas das principais a gente até quer ouvir, que é importante. E essas ideias foram construídas desse conhecimento político, da ciência política, da atuação quanto gestor e da atuação política, dessa liderança. Eu imagino que isso tenha sido produto desse conhecimento e vem recheado de coisa boa. Cara, tem coisa boa aqui e eu faço grandes homenagens. Isso aqui foi escrito no meio da pandemia, antes da eleição de 2020, o pessoal me pressionando. Não, você precisa escrever mais um, tal, não sei o quê. Eu tenho um escrito em 2019, que eu lancei no Dia dos Professores. Dia 15 fiz uma festa. E o mais legal... Como é que é o nome? Fala o nome. O primeiro eu escrevia muito para artigo e para jornal. Eu gosto de escrever, textos curtos, E aí eu escrevia, juntei, fiz uma coletânea e... ficou o nome quando eu escrevi aquele artigo, que eu republico o artigo, mas contando o bastidor do artigo. Que legal. Então, né, tem notas de vinho. Olha, eu estava tomando vinho tal e eu escrevi esse artigo e o Papa não gostou muito. Tá? Foi bem legal. Esse é o primeiro. Já não tem mais. Agora tem esse aqui. E esse foi da pandemia. Então, o que eu fiz? Eu peguei várias ideias minhas, mais algumas de alguns amigos brilhantes, tipo... Gabriel Azevedo, que é presidente da Câmara de Belo Horizonte, um irmão que eu tenho, também está no livro. Este cara é um grande líder da nossa geração, Bruno. E é um cara, assim, está aqui no livro. Tabata Amaral, Thiago Mitrô, Vinícius Poit, meus amigos mesmo. Tem até Gilvan Júnior aqui, que é o secretário de Saúde de Santo André. E aí tem várias ideias. Por exemplo, uma que eu gosto muito é essa aqui, Escola do Parlamento. Escola do Parlamento é a mesma coisa que a Escola do Executivo. Só que a Escola do Parlamento, o que é? Escola do Legislativo, né? Ela pode unir o povo nesse esforço de explicar a democracia. O porquê que o Legislativo existe. Né? Outra que eu gosto muito é essa aqui. Além da energia solar, em prédios públicos,
eletrificação da frota de ônibus. Acabou, não tem mais aquele ônibus que solta aquela fumaça preta, não tem mais. Por quê? Porque a tecnologia da indústria automotiva já evoluiu a ponto de nos proporcionar ônibus, né, praticamente carbono zero, ou seja, evoluir para essa questão do carbono zero. Então são várias ideias, tem umas boas, tem outras que eu acho que não vão sair do papel, e tem outras que a gente tentou tirar do papel como gestor, né? Por exemplo, concurso para contratação de cargo de confiança. Gerou um debate enorme, né? É o quê? Você contratar a pessoa pelo que ela pelo conhecimento técnico. Não, pela atitude da pessoa, e não só pelo conhecimento, pelas habilidades, sabe, Bruno? Você contrata pela atitude, então você faz uma entrevista e tudo mais. Então você tem um cargo de diretoria, você vai contratar o sujeito pela habilidade de liderança, mas ao mesmo tempo pela atitude de liderar, né? Tudo que agrega. Tudo que agrega. Nas entrevistas na área privada, eles fazem isso. Por que não pode fazer na área pública? Exato, está no livro. E eu gosto de colocar essa ideia. Porque, nós somos uma empresa. O setor público é uma empresa, a maior empresa dos municípios por aí afora. Não tem outra, né? Quantos servidores tem a prefeitura da cidade do Rio de Janeiro? Então agora eu vou pegar esse gancho e vou trazer aqui que eu já pratico. Posso tomar a liberdade aqui de mostrar para todo mundo? Depois eu vou colocar o link para aqueles que quiserem adquirir esse livro. Vai estar lá na nossa página, inclusive no Instagram. É isso, 33 ideias para a sua cidade que você precisa conhecer. E aí eu vou pegar esse gancho que você falou, que para mim é fundamental na hora de você contratar, inclusive o contratado de cargo comissionado. Fazer um processo seletivo. Eu sou servidor de carreira do Estado, mas participei de um processo seletivo via ENAP para ocupar a vaga que hoje eu ocupo na Prefeitura do Rio de Janeiro. Foram mais de 1.000 pessoas inscritas para uma vaga, era uma vaga de coordenador geral que hoje eu ocupo, e mais 4 vagas para coordenadores e assistentes. Então eu passei por todo um processo seletivo de análise curricular, de várias entrevistas, entendimento e entrevistas em profundidade e também mais do que a entrevista em profundidade do conhecimento, a pessoa saber olhar no olho no dia a dia. Né? Não só o conhecimento técnico, e eu faço isso também na minha atitude de gestor. Então, minha experiência enquanto profissional, passei por esse processo seletivo, porque eu trabalho na área de integridade pública e como área de integridade pública a gente tem que dar o exemplo. Qual é o exemplo que a gente pode dar internamente também para a sociedade? Fazemos um processo seletivo com imparcialidade, com transparência. E aí ocupamos as vagas na nossa secretaria e na nossa subsecretaria com um processo seletivo. Isso me motiva e me inspira enquanto gestor. Eu tenho, dentro da minha coordenação geral, 4 áreas, é uma área relativamente grande, e para entrar na minha área eu faço a mesma coisa. Ainda que internamente eu faça um processo seletivo e me orgulho de fazer isso porque entendo que temos que ser transparente enquanto gestor, tem que ser correto, imparcial. Então, eu agora há pouco tempo tive a oportunidade de formar uma liderança que eu fiz a entrevista e ela hoje está ocupando o mercado de trabalho em uma liderança em uma empresa multinacional, tinha que ocupar a vaga que ela deixou. Eu coloquei a vaga à disposição, fiz um processo interno, porque entendi que era uma estrutura de incentivo fomentar a melhoria, né, o avanço enquanto profissional da área, para aquelas pessoas que eram assistentes ocuparem o cargo de gerente. Fiz esse processo seletivo, transparente, coloquei ela que estava saindo para fazer as entrevistas, pontuamos o que era importante na entrevista, pontuamos o que a gente entendia que era importante para aquela pessoa ter, não só do conhecimento técnico, mas de sabedoria, de maturidade, de conhecimento, até de cenário. Fizemos o processo seletivo. Outras pessoas de outras áreas quiseram mudar de área, a gente possibilitou isso, a pessoa, não, eu estou nessa área, mas eu queria trabalhar na sua área, e aí a liderança que eu ocupo fomenta isso, porque eu potencializo os meus colaboradores, eu os incentivo a procurarem conhecimento, a serem melhores profissionais. Então vieram, se inscreveram, fizemos um processo seletivo,
No dia seguinte, eu reuni a todos, coloquei todos juntos, expliquei todo o critério de seleção e indiquei quem era a pessoa que tinha conseguido a vaga para ocupar aquele cargo que então estava vago. Então, me parece que já vou ao encontro dessas práticas, que vai ao encontro da construção do ambiente democrático, da transparência, de você ser leal também, não só ao cidadão, mas às pessoas que trabalham com você. Isso só pode acontecer no setor público. Só dá certo no setor público. Por quê? No setor privado tem coisa. São coisas que não são claras. Não são claras. Chega no momento de decisão, ninguém sabe. Você seguiu os princípios da gestão pública, transparência, pessoalidade, né? Me orgulho muito de ter feito isso, porque é uma pauta na minha atuação enquanto gestor. Ser transparente, Bruno, ser imparcial, ser correto. E está aqui. Fundamental. Tá aí. É uma delas. A gente nunca conversou disso. Nunca conversamos sobre isso. Sabe, eu acompanhei esse processo seletivo. Eu tenho amigos aqui na prefeitura. O secretário Ferreirinha é meu amigo. Ferreirinha, uma grande liderança na área da educação. Sensacional, né? Deputado, enfim, meu amigo mesmo, de jogar bola, né? Lá da Lema. Então, esse povo da Lema, a gente pensa assim. Tem que selecionar, por que não? Eu também fiz lá para gerente de capacitação e treinamento de pessoal na escola de governo. A gente fez um processo de seleção lá, né, para gerente. A gente selecionou o Kylian Nylander, Kylian Macedo Nylander. Pessoa genial, com habilidades extraordinárias de organização, de gestão de equipe. Está lá até hoje. Ele era o segundo na lista, porque o primeiro era o Pedro, né? Pedro Fabri. O Pedro era especialista em escola de governo, tem mestrado nisso. E ele foi para ser gerente. Eu falava, Pedro, você tem que ser diretor. Não, diretor é você, Tiago. Você que criou, né? A hora que você sair, aí eu assumo. Mas ele foi para o metrô. Foi um grande golpe na escola, mas fazer o quê? Ele foi para o metrô, fazer o quê? E aí, o que aconteceu? O Kylian foi selecionado. Tinha mais um menino, o Vinícius na lista também. Gerente da área educacional. Gestor de escola também. A gente selecionou. Deu o Kylian. O Kylian está lá até hoje. Porque você acaba diminuindo o turnover. Quando você bota alguém capacitado e alguém que traz essa bagagem, preenche os requisitos de perfil, até de perfil comportamental para aquela vaga, você vai lá no fino, você vai na seleção estratégica para ocupar aquele cargo. E aí, Bruno, você mantém o fundamental, o projeto. O projeto. Não é o desejo do diretor, não é o desejo do Bruno, não do seu secretário. É o projeto. Porque este cara selecionado vai defender o projeto. Ele vai gestar o projeto. Ele vai fazer a gerência do projeto. E aí o projeto anda. Por isso que as coisas andam. Então, este negócio de você selecionar via processo seletivo cargos chaves da liderança pública é fundamental. É fundamental e dá super certo. Bacana. Vamos avançar um pouquinho nessas práticas e nesses projetos, que eu sei que você participou também desse projeto chamado PitGov SA, que é um programa de inovação aberta na cidade. Isso é uma pauta da maioria dos municípios, se não é da totalidade. Todo mundo avança nessa temática, porque ela veio para ficar, a inovação. Inovação, ela é potencializadora dos resultados dos municípios, dos entes federativos. Como é que foi esse projeto e como é que esse projeto se porta? O que ele dá de resultado para a gente entender um pouco mais dele? Resultado, porque o principal resultado que ele deu foi a oxigenação da coisa pública, ou seja, botar 143 servidores para discutir problema. Não a solução, porque todo mundo tem a solução, mas não, problema. Olha, qual é o problema? Como é que a tecnologia te ajuda a resolver o problema do seu setor? Essa era a pergunta do PitGov. E o PitGov nada mais é que trazer o setor privado, as startups, para solucionar problemas que a gestão pública não consegue, através da tecnologia. Este foi o grande salto do PitGov. O governo do estado de São Paulo tinha feito 2 edições, bem fechadinho, né? Coisa de habitação, coisa bem fechada em alguns setores. E a Prefeitura de Santo André abriu
isso para o governo, em escala de governo total. Isso foi bem bom. Então, nós separamos o governo em 10 áreas, 21 secretarias, 10 áreas de atuação, e a gente começou a pesquisar estes problemas. Bruno, saíram 8 soluções, dessas 8 a gente testou, mas aí veio a pandemia. E aí a pandemia prejudicou o resultado do projeto, porque senão ia ser um espetáculo. Você colocar a tecnologia a serviço da educação no letramento matemático e no letramento, né, na alfabetização, né, é fundamental. É fundamental. Então a gente conseguiu fazer isso com duas startups. Uma era a Árvore de Livros, que é daqui, né, do Rio de Janeiro, e a outra era a Matific, que deve estar por aí também. Matific e Árvore de Livros na área de educação e outras ali na área da saúde e habitação. A gente conseguiu selecionar isso. Já tem a evolução do PitGov, que são os sandbox regulatórios, que é o quê? Você agora consegue testar e contratar a solução tecnológica, porque agora você tem a evolução, não. O pessoal começou a gostar mais da lei de inovação, do marco das startups e da lei de inovação, Lei Nacional de Inovação. Eu fui o primeiro a mexer com isso lá em Santo André, né? E isso estava atrelado à Secretaria de Planejamento Estratégico quando eu trabalhei lá. E foi bem legal, foi bem bacana, foi uma experiência também de diálogo, de muita articulação, porque você traz o setor privado, então você tem que fazer a ponte com o setor privado, explicar para eles, olha, o tempo é esse, calma aí. E me deu um conhecimento assim fantástico de processualística. No setor público, você sabe, né, Bruno? É processualística. Então você tem que ter o passo a passo, obedece o processo que está tudo certo. E foi fantástico, foi maravilhoso. E vou pegar um gancho nessa fala, porque é a minha... Enquanto gestor, eu vejo a dificuldade que era implementar projetos. E você tem esse conhecimento, enquanto cientista político também, enquanto gestor, das estratégias que a gente precisa ter enquanto gestor para aprovar, convencer, fazer essa articulação para que um projeto realmente vença. Eu tinha dificuldade, né, ainda tenho, como qualquer gestor, de implementar determinado projeto, vender uma ideia. Eu já cheguei com as minhas equipes e tornar aquilo o mais projeto possível, com matriz de responsabilidade, com plano de comunicação, fazer uma apresentação para vender aquela ideia. Ainda na fase da ideia, a gente já montava um projeto para conseguir vender para o gestor que está acima de mim, não só o benefício daquele projeto, mas das dificuldades que eu tenho enquanto gestor de tocar o projeto. Então, como é a estratégia e aí na visão do cientista político e do gestor, vender essa ideia, fazer com que essa ideia saia do papel. E aí você falou desse processo, dessa processualística, de todo um trâmite que a gente tem na área pública, às vezes com edição de normas, com convencimento, com previsão orçamentária. E essa dificuldade, o conhecimento da ciência política ajuda? Ajuda, e eu vou te dar uma letra, que é: planeje até o coquetel de lançamento ou inauguração dessa sua ação. Visualiza mesmo, até quem você vai chamar para palestrar na sua aula inaugural do curso que você planejou. Ou imagina o palanque da inauguração da sua escola que você estruturou, enfim. E planeja do começo ao fim. Porque aí também envolve essa fase de planejamento, o mapeamento de todo o campo. Isso é arte da guerra, né? Conhecer o campo de jogo. Então você conhece todos os stakeholders, todas as pessoas que vão estar envolvidas, os setores, e também te ajuda a conhecer a pessoa em si. Eduardo Paes, por exemplo, um prefeito fantástico. Um cara visionário. Eu gosto dele. Não sei se você gosta, mas eu gosto dele. Meu chefe, pô. Não, mas eu gosto dele por quê? A grande liderança nossa aqui. É uma grande liderança mesmo, Sim. Mas é um cara do samba, é um cara totalmente descolado. Como é que você vai vender um projeto para ele? Você vai fazer uma reunião toda formal e vai fazer aquele
diálogo técnico que só você entende. Não, você vai tornar o negócio palatável. E o Eduardo Paes é uma liderança política. Então ele vai ver o quê? No final das contas, o ganho político eleitoral. Vamos ser bem sinceros. O olhar estratégico e os benefícios para o município sempre estão na pauta. É pauta. Então você vai vender, olha, o prefeito, então nós vamos impactar esse tipo de 100 mil famílias, mas, não, 100 famílias, mas deste jeito. Ele vai falar, é agora. Quanto que vai custar? Olha, se fizer por este lado vai custar 3 vezes mais, se fizer por aqui dá 3 vezes menos. Mas aqui vai demorar mais, 3 vezes menos demora um pouquinho mais, prefeito. Não, vamos fazer 3 vezes menos. Porque ele também está calculando, ou seja, é você jogar com estes stakeholders. Por isso que eu falo, planeja até o final. E aí sai. E ter paciência. O tempo do planejamento vai impactar no tempo de execução. Quanto Exato. melhor planejado, ou menos dificultoso é o caminho da execução. Exato. E menos custoso também. Você começa, você mapeia, né? Você fala, bom, vai chover, então você não vai construir neste mês de setembro, porque, né? É complicado. Então você vai gerenciando até o seu orçamento. É fantástico, mas você tem que gastar tempo no planejamento. Sonhar com a inauguração. Todas as etapas. Sonhar com o coquetel de lançamento. Isso é fantástico. Passo a passo. Passo a passo. E a gente está aqui construindo ideias para melhorar o município. A gente fala de planejamento, de estratégia. A gente traz aqui uma série de pessoas altamente capacitadas. Eu tenho pessoas na minha equipe brilhantes, tenho pessoas que trabalham comigo, que participam de projetos importantes, brilhantes. E às vezes a gente se pergunta, e é uma pergunta que eu tenho certeza que quem gosta de estudar e o próprio cidadão se pergunta, o que falta para a gente avançar enquanto nação? Enquanto, não só quanto município, estado, mas enquanto país, porque tem muita gente boa. Eu conheço e tenho a oportunidade de trabalhar com pessoas boas de vários estados, quando dou mentoria de governança pública para municípios pequenos, a gente faz uma mentoria online, pessoas de vários lugares do Brasil, extremamente capacitadas, compromissadas, pessoas que gastam dinheiro do próprio bolso porque acreditam na transformação do nosso país, na melhoria. Na sua visão enquanto cientista político, e já para a gente caminhar aí para a nossa reta final, o que está faltando para o nosso país avançar nesse cenário? Inclui as pessoas, que não são técnicas e também não são da alta gestão. Você explicar, e aí eu pego o conceito de sustentabilidade, bato nessa tecla. Não adianta a gente falar de sustentabilidade e ficar indo no Congresso Nacional aprovando leis que a gente sabe que são benéficas para o meio ambiente e tudo mais, leis de incentivo à economia de baixo carbono ou leis contra o desmatamento, se as pessoas na ponta não entendem o porquê daquela lei. Então a gente precisa começar a incluir o cidadão comum no debate. Mas não é para ele opinar também, às vezes não é isso, é para ele entender e participar neste entendimento. Ou para propagar ou para opinar também. Não vamos excluir tudo, mas também para propagar estas ideias. Por exemplo, quem está nos ouvindo fala, poxa, eu participei de um processo seletivo na minha empresa e esse negócio é bom também. Que bom que o Bruno e o Thiago estão puxando isso no setor público. A pessoa já cola na gente. E a gente já forma uma, né? Já vai criando. E aí ele vai replicar isso no almoço de domingo. E ele vai levar isso para o clube, ele vai levar isso para o almoço lá na empresa dele, ou seja, para o núcleo social dele. E a gente incluiu ele dentro desse processo de modernização da nossa democracia, de evolução da nossa democracia, Bruno. Só vai passar, a gente só vai dar o salto quando a gente chamar esse pessoal e incluir este pessoal. Porque não adianta nada a gente debater, falar, olha, energia solar, se a pessoa não sentir e não se apropriar daquele benefício. Não se sentir parte do processo? Não se sentir parte do processo. Está muito distante. Está muito, muito distante. A gente discute Minha Casa e Minha Vida, e até a imprensa também tem parte nisso. A gente discute o Minha Casa e Minha Vida, a faixa tal, renda tal, mas a gente não explica para as pessoas como é o critério para você entrar para a fila.
Por exemplo, que é uma polêmica clássica, essa do transplante do Fausto Silva. Tem um critério, tem um monte de coisa. O que a gente fala? Ele recebeu o transplante. O que o cidadão comum fala? Ah lá, é rico, conseguiu. É o SUS, não é para todo mundo. Não, tem critério, é para o senhor também. Calma, não é assim. Então a gente começa a incluir este pessoal, né? E esse cara começa a jogar a nosso favor também, no nosso time. No nosso time. E a gente começa a ser maioria e as ideias começam, dentro da democracia, a ser maioria e a gente começa a mudar este Brasilzão que tem tudo para dar certo, só que a gente precisa incluir esse pessoal. Não é incluir economicamente, não. É incluir falando, ei, vem com a gente. Vem defender sustentabilidade, vem defender a gestão pública de qualidade, com dados e evidências, porque é assim. Gostou? Então vem. É isso, e esse canal aqui tem esse propósito, da gente trazer pessoas que vão debater o tema e a gente pode, com esse canal, ser um multiplicador. Boas práticas a gente copia sem medo de ser plagiado, a gente copia, boa prática é para ser copiada. Se eu tenho uma boa prática, a gente tem inclusive um código de boas práticas em governança pública, lá pela Rede Governança Brasil, que é um comitê que eu faço parte com o maior orgulho, voluntário, me despendo meu tempo, minha energia, para que as pessoas copiem essas boas práticas, para que elas sejam multiplicadas, para que a gente possa vir aqui conhecer suas ideias, conhecer esse debate, incluir. Né? E tem uma frase muito marcante de um grande líder, que eu, inclusive, tenho uma tatuagem que é sobre essa liderança dele, que é I Have a Dream, né? Eu tenho um sonho, que é o Martin Luther King, que ele fala, o que me preocupa não é o silêncio, não é o grito dos violentos, dos corruptos, dos sem alma, dos sem ética, mas é o silêncio dos bons. Então eu acho que, eu entendo, né? Trazer as pessoas de bem para esse debate, para construir essa democracia participativa, como você falou, inclusiva, trazer o debate. Quando a gente constrói o conhecimento dentro deste ambiente, você traz ideias positivas, propostas, porque você está ouvindo, você pega o cidadão que está às vezes à margem dessa política pública, você traz ele para o centro e ele vai se sentir prioridade, ele vai se sentir parte do processo e ele vai multiplicar. Quando você traz... Eu, enquanto servidor público, já tive a oportunidade de fazer isso, dar um tratamento da empatia, como você falou lá no início, processo de empatia, você tratar bem aquela pessoa que está ali em busca de um serviço, e quando você dá aquele tratamento de qualidade, você soluciona um problema grave, o poder que isso tem de reverberar na sociedade, porque agora não é só o Tiago, o Bruno, que é gestor público, é o cidadão que foi em busca de um serviço público, foi atendido e ele vai propagar isso no seu ambiente, na sua comunidade. Me parece esse um caminho que a gente deve buscar enquanto sociedade para a construção dessa democracia participativa. A pessoa defende. Quando ela faz parte de uma coisa, ela defende. Então, a gente precisa dar esse sentimento de pertencimento para as pessoas. Se a gente começar a distanciar a gestão pública das pessoas, ela não se sente parte e aí começa... Ela vira no automático, vira burocracia. Não é legal. Estou muito feliz com a sua vinda. Achei que foi muito legal esse bate-papo. A gente conseguiu trazer temas para reflexão. Falamos da vida prática, do gestor, da experiência. Agregamos uma série de conhecimentos para quem está nos assistindo. Espero que todo mundo tenha gostado. Queria que você desse o seu recado final, falasse algumas palavras para aquelas pessoas que querem aprender. Eu tenho um seguidor, uma pessoa que acompanha o meu trabalho, chamado Celso, ele sempre acompanha. Poxa, ele já me mandou perguntas. Eu tenho vontade de enveredar nesse caminho político. Eu sou uma liderança aqui na minha comunidade. Como é que eu faço? Como é que eu me articulo? O que eu tenho? Eu não tenho esse conhecimento para dar, mas eu acho que você é a pessoa certa para dar esse conhecimento para o Celso, que acompanha o nosso trabalho, e para aquelas pessoas que têm realmente a vontade, não só de seguir esse caminho político, de ter um entendimento da ciência política e como isso aí pode agregar nesse recado final para a atuação quanto gestor, quanto cidadão, nessa mensagem final nossa aqui. Olha, primeiro eu quero agradecer, né, o convite, Bruno, e falar que você está de parabéns. É um grande projeto, dar voz à gestão pública é fundamental. Ao Celso e a todo mundo que quer entrar para a política. Entre.
no começo a gente não sabe direito o que fazer. Mas a gente tem que ter um propósito. E aí, o meu propósito é sempre combater a desigualdade social. Eu levanto, saio lá de Santo André, venho aqui para dar uma entrevista para o meu amigo Bruno, porque eu acho que isso vai potencializar o meu propósito de combater a desigualdade social. Eu sei que não vai acabar, mas eu vou ajudar a reduzir esse abismo social no Brasil. Então, Celso, tenha um propósito, tenha um porquê. Porque política a gente precisa ter um porquê. É um caminho difícil, é um caminho onde as pessoas travam, você comete erros, você acerta, você erra, as pessoas também te boicotam, você vai acabar tendo que conviver com pessoas que você às vezes não gosta, mas é política. E isso só vai ser possível se você tem um combustível maior, o propósito. Eu combato a desigualdade social através de um serviço público, Bruno, de excelência. Serviço público sem desigualdade interna, sem esse racismo institucional que exclui as pessoas, patrocinado pelo Estado brasileiro, que é um Estado democrático, não é um Estado excludente. E aí a gente vai caminhando para este Brasil que a gente sonha. Então, Celso, vem, junta aí os seus, disputa uma eleição, sem crise, dinheiro não é tudo numa eleição, o propósito é o que vai te eleger. E é isso, Bruno. E você também, viu? Tá na hora, acho, hein? Vou aqui na área técnica me empenhando, ajudando vocês a alcançar esses objetivos. Muito bom, muito bom. Para quem quiser seguir, professor Thiago Rocha no Instagram, tem um conteúdo vasto de palestras, de treinamentos, pode entrar lá no Instagram, fazer contato. Só tenho a agradecer a sua vinda ao Rio de Janeiro, veio lá de Santo André para poder gravar aqui com a gente, por todo o conhecimento que a gente construiu aqui hoje, por toda essa pauta. Vejo em você a mesma coisa que eu vejo em mim, a vontade de fazer a diferença. Isso é o que me move todos os dias. Eu falo isso, já repeti isso aqui algumas vezes. Eu, ao acordar, eu agradeço, um sentimento de gratidão pela vida, agradeço ao universo e me coloco à disposição da espiritualidade, do universo, de Deus, para ser um instrumento do bem. Fazer o bem às pessoas, fazer o bem às pessoas que estão próximas de mim, não só o meu núcleo familiar, mas aquelas pessoas que eu lidero hoje, de tentar ajudá-las a vencer, a se tornar pessoas melhores, a entregar um serviço público de qualidade, a contribuir para o meu órgão, para o meu município. Isso é o que me move e isso eu vejo em você. Essa liderança, hoje lá em Santo André, hoje em Mogi que você está. Mogi, Santo André, a gente está agora expandindo o território. E foi isso que nos uniu, foi isso que me levou a acompanhar o seu trabalho. Eu via o seu desgaste, a sua vontade, nesse curto período que você ficou enquanto vereador, quanto você se empenhou para dar resultado e dar resultado para essa sociedade que depositou em você lá nas urnas o seu voto. É isso que me move, é isso que nos move, esse canal está aberto e eu convido a você a nos seguir, a compartilhar, a se inscrever no canal, sugerir pessoas para que venham aqui compartilhar e trazer conhecimento na área pública, temas relevantes para que a gente possa dar seguimento a esse projeto que tem aqui na construção do conhecimento, né, a transparência, a reflexão como ponto-chave na área pública. Obrigado por você estar aqui mais uma vez, Thiago. Obrigado a você. Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, seguimos sempre firmes e sempre em frente. Um grande abraço.